Poder Judiciário de Mato Grosso exibe mais uma entrevista do programa Memórias do Poder Judiciário, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalharam ou que ainda trabalham em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Mauro José Pereira, de 86 anos e natural de Cuiabá. Ele concluiu seus estudos na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em dezembro de 1967, jurisdicionando nas comarcas de Guiratinga, Rondonópolis e Cuiabá. Em 1973, assumiu como desembargador no Tribunal de Justiça. E ele ocupou cargos importantes como o de presidente da instituição no biênio 77 e 79 e também foi presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e também da Associação da Magistratura Mato-Grossense. Foi presidente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, contribuindo muito com a formação de magistrados da Justiça Estadual. Em 2008, recebeu o título de professor emérito da UFMT e, por conta de todo o serviço dedicado à história do judiciário, foi homenageado pela instituição, emprestando inclusive seu nome ao Fórum de Campo Novo dos Parecis e ainda a medalha acadêmica da ESMAGES. E aí acabou se aposentando no dia 12 de setembro de 1994. Pois é, vocês viram, né? Ele tem muitas histórias para compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, desembargador Mauro. Muito obrigado. Eu que sinto o prazer de poder prestar a memória do judiciário, a minha experiência e a minha caminhada na magistratura. Está conosco também hoje aqui a desembargadora, vice-presidente da ESMAGES, Helena Maria Bezerra. Como vai, desembargadora? Muito bem, Fernanda, obrigada. Desembargador Mauro, para mim é uma honra estar participando com esta entrevista com Vossa Excelência, por vários motivos. O primeiro deles, né, que eu fui sua assessora, trabalhei com o senhor no Tribunal de Justiça, quando o senhor era membro da Câmara Criminal, e eu lembro que ali eu aprendi a conhecê-lo como pessoa e como magistrado no seu trabalho, como magistrado, como desembargador, nas decisões de muitos processos, digamos assim, problemáticos no nosso estado, como o crime da toalha azul, bomba do Verdão. Só quem lembra dessa época sabe a importância desses processos, como foi para o nosso estado. Ali eu aprendi a respeitar o magistrado Mauro José Pereira, mas também como sua aluna, né? 5 anos eu estive na faculdade, na Universidade Federal, e o senhor foi meu professor de Direito Civil. Eu aprendi muito com Vossa Excelência. Não só aprendi, como o senhor me ajudava muito, porque eu não esqueço, e agradeço aqui em público, o senhor me dava até livros para estudar, né? Da minha origem humilde, o senhor percebendo isso, o senhor sempre me ajudou. Eu agradeço de coração, minha família agradece muito ao senhor. E também conheci sua família, sua esposa, seus filhos, pessoas maravilhosas, que eu não posso também deixar de mencionar, né, que eu tive a honra de conhecer e participar da vida deste homem honrado, deste gentleman, né? O desembargador Mauro, Fernanda, sempre foi essa pessoa elegante, e sempre educado, e com todo mundo. Tanto que lá na universidade ele foi paraninfo de todas as turmas que passaram lá, porque não tinha um aluno que não rendesse homenagem à pessoa dele. Então, para mim, desembargador Mauro, é uma honra estar aqui entrevistando Vossa Excelência neste dia. Obrigado por ter atendido o nosso pedido. A honra é recíproca. Olha que bacana, o programa promete, então. Vamos lá, então. Desembargador Mauro, vamos começar, então, o programa relembrando como o senhor se tornou magistrado. Teve alguém ou algum fato que acabou o inspirando? O que chamou a atenção do senhor na época que o senhor resolveu se inscrever para prestar aí o concurso para magistrado, né? Não houve uma pessoa particular que tenha me inspirado para a magistratura. Inspirou-me, sim, o trabalho de
muitos magistrados do país pela coragem, pela firmeza e pela luminosa inteligência deles, que nos legaram um passado todo de luta contra as injustiças, as iniquidades e a violência dos insurretos. Eu procurei sempre observar, retirar a experiência, a vivência daqueles notáveis na magistratura e incorporar na minha vida. Então, eu poderia citar alguns, mas não queria correr o risco de preterir alguém. Mas, se insiste, uma dessas pessoas é o desembargador João Antônio Neto. Como já foi dito, o senhor empresta o seu nome ao Fórum de Campo Novo dos Parecis e também a medalha acadêmica da Escola Superior da Magistratura, por exemplo, por fato de ensinar questões relacionadas ao direito. Tamanhas honrarias são reconhecimento de grandes feitos ao longo da carreira do senhor, e aí eu já emendo para o senhor destacar alguns fatos relevantes, marcantes na carreira do senhor. Bom, eu tenho 3 fatos importantes, fundamentais, e que me marcaram de forma indelével essa caminhada na justiça. Se me permite, eu gostaria de registrá-los aqui agora. O primeiro diz respeito à minha experiência de juiz em Rondonópolis, quando, em 1969, o Exército fez uma manobra no Vale do São Lourenço, instalando o posto de comando na cidade de Rondonópolis. Ali houve um incidente com um dos oficiais desse comando. Eu estava na minha sala de trabalho, porque não havia fórum em Rondonópolis na ocasião, na minha sala de trabalho, quando um soldado me procurou, dizendo que o oficial Léo Nogueira da Gama, de Juiz de Fora, queria falar comigo. Eu, prontamente, achando que pudesse ser uma informação da região, qualquer coisa assim, eu compareci. E ao chegar no gabinete, na sala dele, eu deparei logo com a pessoa que teria feito a reclamação. Aí, ele, o oficial Léo Nogueira da Gama, disse: doutor, eu pedi que o senhor vir aqui, porque esse senhor está fazendo uma reclamação contra o juízo. Ele é vítima de uma clamorosa injustiça. Aí eu pedi licença, falei: o senhor está equivocado, não é injustiça. Ele é avalista numa ação de execução que o principal devedor não pôde honrar e ensejou, então, a execução dele, que é a penhora de um veículo que lhe pertence, que está no campo, no quintal do depositário. Aí ele virou-se para mim e disse: o senhor tem 24 horas para liberar o veículo. Falei: eu não vou liberar o veículo, coronel, porque ele está legalmente preso e ainda não há nada que possa justificar essa liberação. Mas o senhor pode, por ser soldado, ir lá na casa do depositário, retirar o veículo. Aí ele disse: me ameaçou. A revolução tem remédio para tudo, inclusive para me caçar. Ele quis dizer isso. Aí eu disse: não, tudo bem, o senhor pode fazer, porque a legislação foi aplicada e eu sou juiz de direito. Estou seguro do que estou fazendo. Tirei as costas, fui embora para a minha sala. Nisso, ele saiu, foi coagir o delegado de polícia para fazer aquilo que ele queria que fosse feito. O delegado, surpreendentemente, por pessoa humilde, dependente, resistiu
disse, não, eu não posso fazer isso é da justiça, eu não vou arrostar a justiça. Aí o que ele faz? Ele vai ao advogado que ajuizou a execução para ver que se ele desistia da ação, porque aí resolvia o problema. O advogado também, com firmeza, disse que não ia fazer. Aí, nisso, a cidade já estava empolvorosa, sabendo do affair com esse oficial. Aí, as entidades de Rondonópolis, Rotary Club, Lions Club, Maçonaria, Associação Comercial, e os médicos e advogados formaram uma comissão para falar com o general Hugo de Abreu, que era o comandante, general comandante da manobra lá no Vale do São Lourenço. E lá ele recebeu-os muito bem e disse que, ao ser inteirado das informações que eles prestaram a respeito da conduta do magistrado, minha, a testa do juizado, ele disse que iria me procurar, agradeceu a comissão, iria me procurar na minha sala, lá, ele falava fora, mas não era fora, minha sala, iria pedir em nome do Exército desculpas por esse desagradável, lamentável incidente. E de fato isso aconteceu. Eu estava trabalhando numa audiência, quando devia ter um sujeito, entrou o general, fez continência, identificou-se, falou, eu sou o general Hugo de Abreu, comandante da manobra aqui em Vale do São Lourenço. Eu vim em nome do Exército apresentar a Vossa Excelência as minhas desculpas pelo que ocorreu. Aí eu deixei ele falar. Falei, bom, eu só podia esperar de Vossa Excelência isso, general, porque se não estou enganado, Vossa Excelência, no discurso que proferiu ontem, lá no jantar que as entidades empresariais e de classe ofereceram a sua oficialidade, o senhor disse que aquilo era menos uma manobra militar do que a oportunidade que a Revolução viu para estreitar as relações com os civis. E isso, na prática, estaria desmentido se não houvesse uma providência contra esse oficial. Ele falou, senhor, fique tranquilo, ele já foi desligado do comando e eu dou aqui o meu cartão para o senhor, se for necessário ou por alguma necessidade o senhor tiver, eu estarei à sua disposição em Brasília. E me deu o cartão, se despediu e foi embora. Esse foi um incidente. Outro, o do Índios Cita Largas, que marcou-me muito, porque teve repercussão nacional e internacional, porque o Estado de São Paulo publicou aqui todo um processo de mais de 1000 páginas, que ensejou tudo que a gente possa imaginar a respeito de influências, de pressões, intimidações, esse processo dele. E, então, começou com a dificuldade para encontrar um promotor para oferecer denúncia. Ora um, ora outro, passaram, se não me engano, eram 2 ou 3, se exibiram por razões deles lá. O mesmo acontecendo com os magistrados, que invocaram N desculpa para não funcionar o processo, sabendo das dificuldades que iriam enfrentar. Processo volumoso, cheio de dificuldade, de repercussão internacional. E acabou caindo em minhas mãos. A partir desse dia, eu passei a receber visita no fórum, aqui em Cuiabá, na minha casa, insinuações, telefonema, recomendando muito cuidado com o que eu viesse a fazer, julgar. Bom, eu não me eximi, encarei o problema e, como magistrado, enfrentei a situação. Um quadro de uma tragédia, coisa horrorosa. Os índios foram trucidados, os corpos jogados no rio, no fundo. E, para dar uma ideia da gravidade da situação, uma índia com uma criança no colo
fugia quando foi apanhado e pegaram-na e colocaram de perna aberta, amarrada na árvore e com um facão abriram-na até o tórax. E, não satisfeito, deram tiro nela e na criança. Esse é um quadro doloroso, um quadro que revolta qualquer um. E eu, como juiz, dei a sentença, pronunciando, para mandar na júri essas pessoas que apareceram no inquérito, porque nem todos apareceram no inquérito. Pessoas, outras, talvez envolvidas no negócio, seriam do crime, ficaram de fora, porque a polícia também deve ter passado pelas mesmas vicissitudes que eu passei, de coação, de insinuações, de pressões. E daí o negócio tomou outro rumo. Para ilustrar, está aqui: enterre meu coração na beira do rio, na curva do rio. Um colega de São Paulo, desembargador, é que me presenteou com isto. E ele disse: excelentíssimo doutor, juiz, doutor Mauro, com a devida vênia, recebe minha modesta lembrança, pois através dela, Vossa Excelência verá que muitas outras chacinas foram praticadas desgraçadamente, as mesmas permanecem impunes para sempre. Mário Formigani, São Paulo, junho de 1973, Tribunal de Justiça de São Paulo. E, para os senhores terem a ideia, este assunto que foi abordado também em livro, não este assunto, o tratamento dispensado a ex-indígenas nos Estados Unidos, foi retratado por vários autores. E um deles, no livro que ficou 50 semanas na lista dos best-sellers dos Estados Unidos. Sucesso na Alemanha e em outros países, versando este assunto. Aqui diz: enterre meu coração na curva do rio. É um documento impressionante contra o extermínio de uma raça nobre e valente que tinha pouco mais do que isso para lutar contra o inimigo armado, com uma tecnologia com séculos de avanço e muito mais numeroso. Os 25 anos decorridos entre 1865 e 1890 revivem nesta obra duas duras realidades em que o genocídio se tornou uma instituição e massacres que, subiram tais proporções, se encontram no paralelo das guerras do nosso tempo. Esse é outro fato que marcou a minha vida e que eu não podia deixar de registrar. E, para encerrar este assunto relativo aos fatos, aqui houve outra, eu já aqui como desembargador presidente do tribunal. A Escola Superior de Guerra, em visita a Cuiabá, em viagem de estudo, entrou em contato com o governador José Garcia Neto, dizendo que queria que ele fizesse uma conferência ou uma exposição para os estudiosos de sua oficialidade, para se ilustrarem. E o governador se prontificou a fazer essa exposição. Mas nesse dia, no dia que ele deveria fazer a conferência, ele ficou retido em Brasília por mau tempo. Então determinou Arquimedes Pereira Lima que conclamasse os secretários das diversas pastas para fazerem a exposição que ele deveria fazer. E isso aconteceu. E os secretários fizeram, cada qual na sua área, a exposição, aí lá pelas tantas, suspenderam a sessão ou a audiência, vamos dizer assim, para o tal do coffee break. E aí todos os especiais para lá, tinha generais, almirantes,
brigadeiro e grandes empresários de São Paulo e do resto do Brasil. Tudo lá. Aí, terminado tal café, todo mundo voltou. Aí um deles, eu não me lembro se oficial, se era do Centro, levantou e dirigiu ao presidente que era o Arquimedes Pereira Lima. Eu tenho uma indagação para fazer ao presidente do Tribunal de Justiça. Aí o Arquimedes ficou apavorado, falou, não, ele não é conferencista, ele não está expondo nada aqui, ele é apenas convidado e nos honra com a sua presença aqui na banca. Aí eu pedi licença ao presidente e disse que eu me dispunha a responder a indagação que era a preocupação do oficial, desde que se circunscrevesse a minha área do judiciário. Aí o Arquimedes liberou, e ele fez a indagação oficial. Nós estamos em viagem de estudo por esse Brasil e verificamos que há como que uma clamorosa reclamação contra a morosidade da justiça. Primeira observação feita. E segundo, com relação às custas que são recolhidas para os magistrados. Olha, Vossa Excelência está completamente equivocada. Primeiro, porque não é isso que está acontecendo. A morosidade existe, sim, ninguém ousa contestá-lo, mas isso se deve ao desaparelhamento da justiça, à falta de estrutura adequada para que os magistrados que têm amor à justiça e ao trabalho não possam ser tomados como negligentes. Haja vista que o presidente presidente Ernesto Geisel, inteirado da situação, das dificuldades, dos entraves, da morosidade da justiça, entrou em contato com o presidente do Supremo Tribunal e sugeriu a ele que contactasse com todos os presidentes estaduais dos tribunais para que todos fizessem estudos no estado todo e apresentassem causas do problema e sugerissem o que poderia ser feito. E isso aconteceu. Todos os presidentes de tribunais de justiça do país debruçaram nas comissões e fizeram esse trabalho. Volumoso acervo foi mandado para o presidente do Supremo Tribunal, que o reencaminhou para o presidente Gado. Aí eu falando isso para o oficial. E o senhor sabe qual foi o resultado? Tem 2 anos que nós não temos notícia de nada a respeito. Isto é, nada foi feito. A outra indagação que Vossa Excelência fez é outro equívoco lamentável. Por quê? O magistrado não recebe custas e nem outros encargos. O magistrado recebe vencimento como todo servidor público. As custas são do Estado e eventuais despesas do cartório, não do magistrado. Aí, coloquei à disposição, ninguém mais quer fazer perguntas para mim. Aí o Arquimedes franqueou para que eles indagassem dos secretários. Ninguém quis perguntar nem para o secretário. Acabou praticamente a reunião. Aí o Arquimedes, que presidia a sessão, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E no término dela, vários secretários, inclusive o Otávio de Oliveira, disse: Mauro, você acabou com a reunião. Eu falei: eu não acabei, quem acabou foi o oficial, fazendo pergunta que não tinha nada a ver com o negócio. Esses 3 fatos marcaram a minha vida. É isso que eu não queria deixar passar com contribuição para os colegas atuais e os que forem ingressar na magistratura, para ver como é difícil a missão de julgar. Desembargadora Helena, a pergunta, por favor, para o nosso entrevistado. Ô, desembargador Mauro, vamos emendar aí nessas histórias antigas. Responde uma coisa para mim, até para que o nosso magistrado também saiba. Em 1967, quando o senhor ingressou na magistratura, o ingresso era por concurso, era por indicação, ou era por convite de alguém? Não, era impossível por indicação. Na magistratura, já tudo é através de concurso.
E o meu ingresso não poderia ser, aconteceu por esse intermédio. E comigo entraram os depois desembargadores Benedito Pereira Nascimento, Hernani Vieira de Souza, Benedito Pompeu de Campos, Francisco Moraes de Oliveira e tantos outros que foram depois com a divisão do Estado para Mato Grosso do Sul. Jesus de Oliveira Sobrinho. Sim, é só para o conhecimento dos nossos novos magistrados. Desembargador Mauro, quando o senhor entrou lá em 1977, o Mato Grosso era uno, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Era um estado único. Eu me soube que o senhor judiciou em Corumbá. O senhor atuou em Corumbá? Porque parece que lá teve uma ação, ou o senhor atuou como... Eu fui juiz de um rumoroso caso de Corumbá. De Corumbá, então, eu fui juiz, de uma atuação, de um casamento, de uma senhora... É verdade, isso mesmo. Eu não fui juiz, eu já era desembargador. Não, eu era juiz convocado para suprir a vaga de um desembargador que estava afastado. Eu ainda era juiz. Nossa, aí como que é a história, desembargador? Por favor. O negócio também é muito complicado, porque o casamento se deu, mas ela era muito católica, apostólica, romana, e ele evangélico. Mas nada impediu que eles se aproximassem, namorassem, noivassem, casassem. Mas com o tempo, o desgaste veio. Porque ele começava a ridicularizar a ida dela à igreja, o fato dela comungar-se, de ir à procissão, e a vida se tornou insuportável. Então, aí veio o desenlace, o rompimento entre eles. E isso foi julgado lá na comarca de Corumbá, isso ascendeu em grau de recurso aqui. Olha a minha situação, eu simples juiz ainda, no meio de desembargador Leão Neto do Carmo, competente e experiente, e Milton Pompeu de Barros, formando comigo o trio que queria julgar aquilo. Um votou de um jeito, dando provimento a recurso, e o outro negou. E eu iria desempatar. Você vê que minha situação. Eu fiquei na situação, passei dias e mais dias de processo de tudo quanto era livre, jurisprudência, para justificar a minha decisão. Esse desembargador, não era um divórcio, era uma anulatória. Ele queria anular o casamento por erro de pessoa, não era? É essencial. E eu parti por aí, que se tratando de erro essencial dela, não poderia anular o casamento. Porque ela foi enganada, ela foi ludibriada. Ele, o tempo todo, simulou uma situação e depois ele apareceu com outra completamente diferente. Então, aqui, o desajuste seria fatal. Como foi? E eu, então, acompanhei um deles, não me lembro se o Milton ou se o Leão, e ficou 2-1, e isso foi para Corumbá. E anulou o casamento. Ah, sim. Anulou o casamento. Anulamos o casamento. É que, Fernanda, esse tipo de ação é muito difícil, né? O erro de pessoa, você anular um casamento, você divorcia, mas anular um casamento para só voltar a ser solteira é uma coisa difícil demais. Então, o desembargador julgou um erro de pessoa, essencial de pessoa. Ela quis casar com uma pessoa e encontrou outra ao casamento, né? E conseguiu anular com o voto de desempate do desembargador Mauro, né? Correto. Foi isso. Tá certo, então. Vamos seguir. O senhor foi professor durante muito tempo na Universidade Federal de Mato Grosso e é conhecido pela dedicação aos estudos. Na UFMT, como professor de muitos desembargadores, entre eles eu destaco aqui, como já foi dito, a própria desembargadora Helena Maria, desembargador Márcio Vidal, Clarice Claudino, enfim. O senhor serviu também como exemplo para muitos alunos, como o juiz Ramon Fagundes Botelho, cujo sonho de se tornar magistrado ganhou ainda mais forças depois que ele teve aulas com o senhor. Conte para a gente, então, o que é necessário saber ou fazer para influenciar pensadores, como o senhor faz, né? Olha, eu penso que
o mestre ou o professor tem que comprometer-se com o ensino, ele tem que se entregar ao ensino, buscando sempre o conhecimento sem vaidade, para poder passar para os seus alunos o pouco que aprendeu dos mestres do direito. Então, foi o que nós fizemos ao longo de enriquecedor contato com os alunos. Eu pude caminhar nessa área da educação, imprimindo o máximo que eu pude de esforço para aprimorar esse pessoal, os futuros operadores do direito. Sabemos que a dedicação do senhor à capacitação de magistrados começou há muito tempo, né? O senhor sempre foi muito atuante na Escola Superior da Magistratura e mesmo depois de aposentado, entre os anos de 2007 e 2013, o senhor integrava o Conselho Consultivo do órgão. Como é que começou essa história, essa relação com a ESMAGES? O senhor pode fazer para a gente um breve relato de todo o trabalho que o senhor desenvolveu na instituição, por favor? A escola me propiciou contribuir de alguma forma para o aprimoramento de futuros operadores do direito, de futuros advogados, magistrados. E tudo aquilo que eu aprendi com os mestres, os grandes mestres do direito na minha faculdade, Santiago Dantas, Hermes Lima e outros que tal, eu procurei passar para eles de forma didática e com o compromisso de realmente me empenhar tanto quanto possível, buscando ampliar os meus conhecimentos ainda para poder passar para eles. Foi isso que eu procurei fazer. E a relevância do papel da escola é até intuitivo, né? A importância da escola, da magistratura, no aprimoramento, na formação de profissionais capacitados para desempenhar a sua função. Esse foi o papel da escola. Desembargadora Helena, a senhora tem outra pergunta para o nosso desembargador? Desembargador Mauro, me corrija se eu estiver errado, mas me parece-me que o senhor já entrou para ser professor da Universidade Federal, o senhor ingressou lá, quando o senhor já era desembargador e quando o senhor já tinha, inclusive, sido presidente do Tribunal de Justiça. Ou seja, o que levou o senhor a essa altura, né, da sua carreira, já de meados para final, vamos dizer assim, querer entrar na academia, ser professor? O que levou? Alguém te inspirou, te convidou? O senhor já tinha essa querência, né, anteriormente? O que levou o senhor a ser professor da Universidade Federal? Olha, das duas atividades minhas, magistratura e magistério, era o meu sonho, que foi realizado quando eu fui convidado, porque para suprir a falta de colegas professores lá na universidade, na área do direito civil. Tinha falta de professores. E então me convidaram para suprir essa falta. E eu aceitei com muito sacrifício, porque eu era desembargador, muitas vezes estava em sessão, terminava a sessão, eu ia de auditoriana correndo para lá, ficava até 11 horas dando aula na universidade. Ficava parte do dia e parte da noite dando aula. Isso durante muito tempo. Então, mas isso me realizou, porque como professor, e os alunos, cada um mais versado do que o outro, nas diversas áreas, não era só do direito, porque lá tinha engenheiro, tinha médico, tinha outros fazendo um curso de direito. Então, isso me obrigava a pesquisar, a me ilustrar, para poder devolver a eles aquela confiança que eles depositaram em mim, e eu poder realmente justificar a minha passagem pelo magistério da universidade.
Tá certo. Ainda nesse campo, nessa seara da educação, desde 2004, foram alteradas as normas de vitaliciamento e promoção por merecimento em todo o país. Desde então, para ser promovido, é imposta ao juiz a realização de cursos específicos. Como é que o senhor analisa essa obrigação, hein? Eu acho que a busca incessante, permanente do saber, do conhecimento, é fundamental para qualquer profissional. E com muito mais razão para aquele que tem um ofício nobre, magnânimo, de julgar. Então, acho que aí reúne todos esses requisitos. Não se pode prescindir do conhecimento, da busca constante, sem qualquer outra pretensão que não atender aqueles reclamos de quem busca no professor um alicerce, um meio de caminhar com mais segurança. Desembargador, mais que conhecimento jurídico, o magistrado precisa também ter conhecimento em outras áreas, né, como administração judiciária, gerência de pessoas, RH, ciências humanas e por aí vai, né? Um conglomerado de matérias, eu diria. E aí eu pergunto para o senhor, onde é que termina, então, a obrigação da escola, que tem como princípio educar, formar, e começa a do magistrado nessa cadeia de conhecimento, hein? Olha, não é só o direito, não é só a psicologia, não é só a filosofia, é todo um conjunto, a ética, a moral, tudo converge para a formação do profissional, seja ele magistrado ou não. Tem que ter um desprendimento e interesse em buscar esses complementos da psicologia, da filosofia, da ética, de todos, sobretudo magistrado. O magistrado tem que ter uma formação eclética, ampla, uma visão destituída de qualquer outra coisa menor. O senhor sempre foi um visionário, característica, né, daqueles profissionais que são muito dedicados. Atualmente, vivemos num mundo de comunicação instantânea, bem diferente do mundo daquela época, né, em que o senhor atuou como magistrado. Então, eu pergunto aqui, na sua opinião, o juiz deve lidar com essas novas ferramentas de que maneira no seu dia a dia? Porque essa comunicação instantânea acaba atrelada a uma exposição, muitas vezes excessiva, né? Naturalmente, mas eu acho que é plenamente válido e justifica a importância dessa tecnologia para complementar, para facilitar, para agilizar a aplicação da justiça, quer dizer, a prestação, a entrega da prestação jurisdicional. Então, a tecnologia é um avanço para o direito e para todas as outras áreas. Então, não se pode negar a evolução. A evolução é lei natural. Então, ela veio para ficar. Tá certo. Desembargadora, a senhora está com a palavra. Vou fazer uma outra pergunta para o senhor, desembargador. É o seguinte, o senhor aposentou em 1994, né? Mas, apesar disso, né, passou a advogar e até hoje, com 86 anos, continua lúcido e atuante, né, como advogado. Então, responde para mim, qual essa é a receita para uma vida longa? Não parar? Olha, a única coisa que ainda resta para mim é a memória, é a cabeça. O resto eu não posso dizer o mesmo. 86 anos. Eu tenho todas as limitações, mas aqui a cabeça, enquanto estiver funcionando, enquanto eu estiver lúcido, eu vou continuar até quando Deus quiser. O senhor falou aí que o senhor
Ou seja, o senhor orienta a todos que, por exemplo, agora tem muitos desembargadores que talvez vão aposentar, estão aposentando, que continuem a produzir, ou escrevendo, ou dando aulas, ou advogando, é isso? Para manter a ciência sempre saudável. Se tiver, não é um conselho, é uma sugestão, não tenho pretensão de dar conselho, mas é uma sugestão apenas de não parar. A magnitude do ofício de magistrado exige dele a permanente busca do saber. Então, enquanto estiver nesse ofício magno, tão grandioso, ele tem que justificar isso que está aí dessa forma. Eu penso eu. Desembargador, o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que empresta o seu nome à Enfam, disse certa vez, e aqui eu vou abrir aspas, somente com juízes vocacionados e altamente qualificados e preparados poderemos contar com um judiciário com o qual todos nós sonhamos, fecha aspas. Sabemos que no dia a dia os juízes são sobrecarregados pelo volume, pela carga de trabalho, são horas e horas a fio, enfim, e aí muitos, por conta disso, acabam não dando prosseguimento ou continuidade aos estudos de forma acadêmica, né? Então eu pergunto, com a vestimenta da toga, com o exercício da profissão, vem também a obrigação de estudar sempre, ou há outra forma de se preparar sem ser pelo estudo, hein? Não há outro caminho senão perquirir o conhecimento em forma eterna, permanente, enquanto vida tiver. A pessoa, seja ela juiz, magistrado ou médico, engenheiro, não pode parar no tempo, tem que continuar estudando para poder exercer com dignidade e competência o seu mistério. Eu queria que o senhor encerrasse dizendo qual é o legado que o senhor acredita que deixou para o Judiciário de Mato Grosso, né, ao longo da carreira do senhor. Eu vou responder com George Washington. Ele diz, eu registrei aqui a importância do que ele diz. Espero, diz ele, ter suficiente firmeza e virtude para conservar o que considero o mais invejável de todos os tipos, o caráter de homem honrado. George Washington. Isso que eu então, acho que isso é um pensamento que deve ficar na vida daquele que tem a difícil missão de julgar. E para encerrar, se me permite, eu quero ainda dizer, o calamandrei da nossa área, há mais árduo, verbo haver, mais coragem em ser justo, correndo o risco de parecer injusto, que em ser injusto para salvar a aparência da justiça. Calamandrei. Bom, estamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso programa, Desembargador Mauro. Eu passo a palavra para o senhor então, para que o senhor faça as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade que eu tive e a honra de conhecer a senhora, porque a desembargadora Helena já é minha conhecida, pessoa já da minha relação. Eu, então, manifesto o meu apreço a ela mais uma vez e a senhora a minha satisfação de tê-la como grande profissional da comunicação, formulando as indagações pertinentes, adequadas para esclarecer realmente o objetivo desta entrevista. Eu quero encaminhar, então, tudo aquilo que eu falei, não só da chacina no livro, a referência ao livro, como
a referência do Estado de São Paulo, contando por menor do que eu falei, dos índios Cinta Larga, e ilustrar com isso que está aqui tudo que eu falei. O magistério e a magistratura, eu não seria capaz de optar por uma ou por outra, porque todas as duas estão entranhadas em mim. E eu, então, fico sempre disponível para poder abordar qualquer coisa numa área ou noutra área. É isso, a consideração final é essa. Foi um imenso prazer e muita satisfação de ter podido contribuir para a memória do Judiciário nas pessoas da desembargadora Helena e da nossa jornalista emérita aqui presente. Muito obrigado. Desembargadora Helena, as considerações finais, por favor. Desembargador Mauro, eu agradeço imensamente a entrevista, foi gratificante, eu não esperava outra coisa, o senhor é uma referência para muitos magistrados, eu tenho conversado com eles todos, lhe tem muita conta, e o que o senhor falou, que o magistrado tem que ser honrado, como o Jorge Osso diz, o senhor o atingiu na forma mais plena possível, esse é seu legado. Todos nós entendemos isso da sua pessoa, do seu trabalho, como um homem honrado, como um profissional honrado, honesto, trabalhador. Então, o senhor é um exemplo para mim e para muitos. Então, eu agradeço, obrigado por compartilhar a sua história conosco e obrigado para que a gente também sinta orgulho de ser magistrado, sinta orgulho também de ser professor, né? E que a gente consiga influenciar os novos juízes a ter uma carreira brilhante, uma carreira séria, uma carreira justa, honesta, trabalhadora, com força, com confiança e com coragem, né? Para decidir, precisa coragem, decidir contra grupos econômicos, contra bandidos, né? Hoje são quadrilhas imensas que tem aí, que se não tivermos juízes honestos e corajosos, né? Honrados, nós não teríamos uma boa magistratura. Então, que o senhor sirva de exemplo a todos eles, a mim e a todos, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho com muita justiça. Obrigado, e o senhor deixou um legado maravilhoso, e eu estou agradecida ao senhor. O senhor que me inspirou a ser magistrada, que me incentivou, que me ajudou, então eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado, Ashimana, pela tolerância na exposição longa, mas necessária, que eu fiz a respeito dos fatos. Muito obrigado. Nosso agradecimento a todos e até o próximo programa.